Olá, boa noite. Um prazer estar aqui novamente. Estamos na nossa quinta live sobre os direitos de pacientes, né? Tentando ajudar integralmente nossos pacientes que nos procuram, não só do ponto de vista médico, mas de assuntos relacionados a toda essa jornada que o paciente precisa enfrentar muitas vezes. Eu queria lembrar aqui como foram as primeiras lives da gente, né? Falamos muito sobre como conseguir um tratamento, por exemplo. Mas hoje a gente queria comentar e falar de um assunto um pouco mais do dia a dia, um pouco mais familiar, que está relacionado a todos os assuntos de família, né? De quem cuida da gente de verdade, né? A gente sabe que quando o paciente enfrenta um diagnóstico desse, não é só o tratamento, não é só uma cirurgia, mas toda a família do paciente sofre junto e, ao mesmo tempo que nós vamos dar início a uma série de tratamentos aqui, a gente precisa de alguém para nos apoiar, para reunir documentos, para tomar decisões importantes, e é nesse sentido que a gente busca então a ajuda dos nossos amigos aqui para traçar e falar sobre pontos importantes. Então, todo dia no consultório eu vejo casos assim de pessoas que precisam de tomar decisões importantes. Nós, médicos, também ajudamos nessa decisão. E eu queria chamar aqui, né, hoje é um prazer estar aqui com a gente, meu amigo, advogado, referência, Dr. Rômulo Linhares. Dr. Rômulo atua aqui em Sobral, mas não só em Sobral, agora o direito é mundial, né, Rômulo? E eu queria apresentá-lo minimamente, mas queria que ele falasse também sobre ele, né? Dr. Rômulo é doutor em Direito pela Faculdade de Vitória, pós-doutorando, uma pessoa extremamente capacitada. E eu queria que o Rômulo se apresentasse um pouquinho, falasse à vontade, né, sobre a sua área de atuação e escritório, pode ficar à vontade. Tá, muito obrigado. Queria agradecer ao Dr. Jansen aqui pela oportunidade. Fico muito feliz de não só de participar de um momento como esse, mas também de ver esse tipo de iniciativa, né? Assim, uma iniciativa que demonstra, para além do tecnicismo da medicina, né? Mas também um cuidado de perceber o ser humano como um todo, né? E não só sobre o aspecto meramente biológico, né? Então, realmente, isso demonstra a capacidade profissional, né? Do Dr. Jansen, né? Preocupado realmente com o seu paciente na integralidade. Bom, já tenho mais de 20 anos de advocacia, né? E trilhei a minha carreira advogando na área civil, né? Também sou professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, da UVA, né? Já também há bastante tempo. E também ensino nas faculdades Luciano Feijão, nas disciplinas de processo, né? Então, já tenho essa atuação na área civil. Essas questões que vamos discutir aqui são questões que ordinariamente chegam para a gente, né? Então, a gente consegue transitar por essas questões com bastante tranquilidade e espero que a gente consiga tirar as dúvidas dos nossos ouvintes aí, das pessoas que estão nos assistindo, né? Que bom, vamos conseguir sim. Rômulo, então assim, a ideia da gente hoje é a gente falar menos um pouco de saúde, né? E falar sobre situações que podem gerar um sofrimento de toda uma família, né? É óbvio que um diagnóstico desse e uma situação dessa de cirurgia e debilitação do paciente pega todo mundo de surpresa, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho e listasse aqui, na sua experiência, quais são os principais problemas jurídicos nesse sentido de família e de cuidados ao redor do tratamento, né? Que costuma aparecer no seu dia a dia. Bom, eu acho que a gente pode até resumir esses problemas, né, em torno de uma situação só, né? O paciente, ele adoece, né? Ele recebe o diagnóstico, sabe que vai ter que se submeter, às vezes, a um tratamento exaustivo, demorado, né? Às vezes um tratamento até difícil, mas
os outros aspectos da vida dele simplesmente não se acabam, né? Ele continua sendo uma pessoa que tem negócios, que tem compromissos junto ao empregador dele, o patrão, ao banco, né? Enfim, então, e ele como sendo uma pessoa sujeito, como a gente fala no linguajar técnico, né? Mas sendo um sujeito de direitos, uma pessoa que está no mundo e como no mundo ela faz negócios, ela assina documento, ela toma decisões em tudo, né? Tudo então gravita em torno de saber como é que essa pessoa vai poder tomar as decisões da vida dela. Né? Exemplo, como é que ela vai sacar o dinheiro dela, do salário dela lá no banco, se ela está internada? Como é que ela vai dar entrada num pedido de benefício lá no INSS se ela está sem poder trabalhar? Né? Então, se essa pessoa está impossibilitada, certamente ela vai ter que ter algum tipo de representante, né? Então, esses são mais ou menos em torno disso que vão gravitar os problemas quanto aos negócios da vida, mas também os negócios quanto ao tratamento, né? O tratamento, ele enseja a tomada de decisões. E essa pessoa tem capacidade para tomar suas decisões? Ela pode tomar suas decisões? Quem toma é a família? Em que caso é que a família pode tomar? Então, penso que esses são os principais problemas, digamos, né, que se enfrenta. E ainda tem um problema, digamos, adicional, que é aquela situação que o paciente que já vislumbra uma necessidade de tentar minimizar problemas para os familiares, eventualmente já organizando seu patrimônio para deixar para filho, para deixar, né? Então, isso é o que a gente costuma ver com mais frequência no dia a dia, né? E muitas vezes nós temos decisões que são triviais, que são mais fáceis de adotar, outras nem tanto, né? Então, acho que é mais ou menos isso que a gente costuma lidar no dia a dia com essas questões, né? Combinado, é exatamente o que eu queria tratar aqui hoje, né? Eu queria começar perguntando, eu acho que a gente pode também dividir para ficar um pouco mais didático aqui a nossa conversa com o ouvinte, né? Existem situações em que o paciente é total consciente, consegue decidir totalmente por tudo sobre tratamentos, enfim, e há situações em que isso não pode, que isso não vai acontecer. Por uma gravidade clínica, um paciente muito idoso, ou um paciente com deficiência intelectual, por exemplo, né? Eu queria que a gente tivesse um cuidado hoje de tentar diferenciar essas situações, né? Mas no sentido de o paciente não conseguir tomar decisões, né? Quem é que pode decidir por ele, assim? Existe alguma regra geral, algum fluxo a se seguir? Isso é uma situação que tem algumas possíveis respostas, né? Veja bem, no nosso sistema jurídico, né, nós chamamos de capacidade civil a atribuição de fato que a pessoa tem de tomar suas próprias decisões. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Mas nem todo mundo consegue exercer esse direito, tem capacidade plena para exercer. Antigamente, antes de 2015, né, essa incapacidade da pessoa, ela podia decorrer ou da ausência de discernimento ou da ausência de capacidade de expressar sua vontade. Certo. Depois de 2015, com a alteração legislativa que teve, nós tiramos do rol, né, das pessoas incapazes, as pessoas que não têm discernimento, né? Então, hoje, incapaz é somente aquela pessoa que não consegue exprimir, expressar sua vontade. Então, sempre que o paciente puder expressar sua vontade, via de regra, é ele que tem que tomar suas decisões, certo? Então, vamos lá. Então, no que diz respeito, por exemplo, a um tratamento, né, um tratamento médico, os filhos, a família pode tomar decisões? Veja, se a família toma uma decisão e o paciente consente, a decisão foi do paciente. Ok?
Ok. Agora, na ausência de discernimento do paciente, de capacidade de expressar, imagina um paciente está entubado, internado, né, está inconsciente, né? Ou ainda, no caso de conflito entre a vontade do paciente e a vontade da família, aí nós temos um outro cenário, né? Porque se há conflito, a do paciente sempre deve prevalecer. E na ausência de capacidade do paciente de expressar sua vontade, aí nós temos que ter um pouco mais de cuidado com isso, que é uma situação que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Sobre a questão das declarações antecipadas de vontade, que é uma situação que não é muito comum, mas que Pode é ser uma prevista arma, na né? legislação. Pode ser uma maneira, né? É isso aí. Aí você falou agora, no paciente, então vamos pegar um cenário. É um paciente que tem total decisão, né? O paciente pode decidir por ele sim, né? Que é a grande maioria das pessoas, né? Tudo vem dele, então. A decisão é toda dele. Mesmo que o paciente decida não fazer uma cirurgia, não fazer um tratamento, obviamente a gente respeita isso, né? É isso, basicamente isso. A família não pode intervir, não pode obrigar, deixamos aí bem entre parênteses aí, né? O paciente a fazer algum tratamento, né? Na minha prática isso realmente acontece muito, né? E o que acontece muito é de o paciente inicialmente ali já ser contra uma cirurgia, ninguém quer se operar, ninguém quer, né? Mas quando a gente explica bem, quando a gente fala problemas do paciente realmente retardar uma cirurgia, boa parte já decide que, então, se é assim, eu quero fazer a cirurgia, né? No caso aí você falou que essa lei mudou, né? O paciente que ele não pode exprimir à vontade, mas, por exemplo, em situações extraordinárias, como um paciente psiquiátrico, por exemplo, um paciente que tem ali uma doença psiquiátrica importante, etc., né? Mas ele consegue exprimir, ele consegue falar, né? Existe alguma brecha nisso? Existe. O que fazer em situações como essa? Nesses casos, nós chamamos isso não de incapacidade absoluta, mas incapacidade relativa, né? E aí, a saída para isso é a família buscar um procedimento judicial, que a gente vai chamar de interdição, no qual o juiz ele vai verificar esse estado de dificuldade, de discernimento, né? E para tomar as decisões sobre aquele caso, e aí, nesse caso, nomeará um curador, que é uma pessoa que vai ser responsável pela essa tomada de decisões dele, tá? Mas veja que esse paciente, ele não é uma pessoa absolutamente incapaz de exercer atos da vida civil. Ele é, naquele momento, incapaz, né? Pela patologia psicológica, enfim, né? Mas, aí nesse caso, inevitavelmente, você vai ter que recorrer ao Poder Judiciário, né? Você comentou agora há pouco, né, sobre a diretiva antecipada de vontade, né? Que é conhecido como testamento vital, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que entra um pouquinho nessa seara, né? De decisão, né? Sim. De quem vai tomar a decisão, se é o paciente, se é familiar. Nós já conversamos aqui que mesmo que os filhos decidam tudo, a partir do momento que o paciente consente em fazer o que os filhos estão decidindo, então está tudo decidido, né? O que é que seria esse testamento vital? Esse testamento vital, né, que é um nome, digamos, vulgar para essa declaração antecipada de vontade, ou diretiva antecipada de vontade, como queira, é uma declaração, é um termo que o paciente ele vai anuir, ele vai consentir antes do início do tratamento. Por exemplo, ele pode assinar um documento, um termo, dizendo que, por exemplo, olha, se eu chegar no estágio de saúde tal, eu não quero cuidados paliativos, se eu chegar a sofrer uma parada cardíaca, eu não quero que você me reanime, né? Assim, ele antecipa a vontade dele. E isso por escrito, num estado de consciência, num estado em que ele tem pleno discernimento e condições de expressar sua vontade de forma
de forma livre. E essa disposição é interessante dizer que assim, não existe hoje no Brasil uma lei que regulamenta ela, né? Assim, não está previsto em lei nenhuma. E a única norma que faz referência é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas isso tem sido uma prática que já tem sido adotada com êxito em muitos países. Lembra que de cabeça Itália e Portugal, eu sei que é assim, mas em muitos outros países já se utilizam isso. E antes da gente vir para cá, para esse momento, eu consegui encontrar um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo validando essa diretriz, né? E dizendo o seguinte, olha, no nosso direito, na nossa Constituição, existe um princípio, né, que é um direito fundamental, a autonomia de vontade, da vontade. Então, se você tem o conhecimento inequívoco da vontade do paciente, você tem que segui-la. Então, isentaria, inclusive, um médico, né, que o médico que não fez o cuidado paliativo, ele vai ser responsabilizado? Se tem essa declaração, não, porque ele está seguindo a vontade do paciente. O hospital, o familiar, vai ser responsabilizado por uma eventual omissão? Claro que não, porque existe essa declaração, né? Esse foi, nesse sentido, o julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Que penso que seja um julgamento paradigmático, porque valida esse direito nessa resolução do Conselho Federal, né? Eu, particularmente, eu nunca vi, né, uma diretiva dessa, um testamento vital desse, né? Só ouvi falar e a gente conversando aqui sobre isso, né? Eu imagino o quanto isso possa, muitas vezes, até ser confundido com a eutanásia também, né? Porque a partir do momento que o paciente afirma que não quer ser reanimado, né, qual é o embasamento científico que o paciente tem disso? Dizer que, olha, não tem indicação de reanimar, né? Mas assim, trazendo aqui para a minha vida real, né, de pacientes oncológicos, de pacientes em que a gente muitas vezes precisa falar já de início sobre possibilidades, sobre tudo, é um documento que faz muito sentido, né, os pacientes terem essa noção, né? E como é que é feito esse testamento vital? Tem algum meio? Vai num cartório? Não, procurar advogado, obviamente. É importante que assim, haja o assessoramento do advogado para direcionar a redação de um termo dessa natureza, até porque é uma situação delicada, que envolve questões importantes, né? E que você não é recomendável que você pegue um modelinho da internet e faça ali, né? É importante até porque deixar isso claro. A sua observação sobre a questão da eutanásia é importante, porque assim, essa declaração, ela não é um assentimento que eu quero morrer, né? Assim, eu estou dispondo da minha vida e eu quero morrer. Não é isso. As pessoas não têm disposições sobre sua vida. É importante dizer que a vida não é um bem disponível. Se eu chegar para você, olha, você pode me matar que está tudo certo. Você não pode, porque isso é um bem disponível, né? Então, a vida é o bem maior do nosso ordenamento jurídico. Mas, veja, essa declaração de vontade, ela diz respeito àqueles cuidados paliativos que têm como única finalidade prorrogar, né, a vida, mas às vezes a vida talvez já nem seja uma vida confortável, com qualidade, né? É sobre isso que ele vai dispor, não é sobre se ele quer morrer ou não, se pode me matar ou não, eu não quero tratamento nenhum, não é isso. É sobre essa prorrogação, muitas vezes, que pode ser indesejada para ele, para a família, gerar até mais sofrimento, né? Então, é sobre isso que se dispõe na declaração, não é sobre a vida em si. Sim. É importante que a gente diga isso para não achar que, né? Tudo bem, está tudo certo. Possível, né? Assina aqui que eu estou dispondo de qualquer coisa. A gente tem que ter esse cuidado, né? De maneira geral, né, a eutanásia, coisa que não é permitida no Brasil, né? Você gera a parada cardíaca, você gera ali o processo de morte, né? É diferente disso. Em caso de situações irreversíveis, eu já estou exprimindo que eu não quero ser reanimado, que eu não quero fazer algo desse tipo. Isso. Né? E você tinha me comentado que existe um termo parecido aí que gera discussão também, que é o tal do mandato duradouro, né? O que é que significa esse mandato duradouro? A relação dele com o testamento vital? O que é que... Existe uma situação que não é muito
utilizado aqui no Brasil, mas, assim, muitos autores falam sobre isso, que é a história é uma procuração para fins de saúde. Né? O paciente ele faz uma procuração em que ele entrega poderes para alguém para decidir sobre o tratamento dele. Né? E aí ele estabelece nesse documento quais são os poderes que ele está entregando. Né? Assim, olha, você vai decidir sobre o meu tratamento de câncer, sei lá, assim, assim, assado. Né? Então ele vai especificar muito bem esse tratamento. Não é uma situação, eu particularmente nunca vi isso na prática. Né? Assim, eu só encontrei isso na literatura. Né? Tal qual a declaração, o que se tem é que ela tanto pode ser feita por escritura pública, no cartório, como também por escritura particular, desde que você colha 2 assinaturas de testemunha para dar um pouco mais de confiabilidade ao documento, né? Mas a legislação vai dizer que procuração tem validade, tanto ela pública como ela privada, não tem problema nenhum quanto a isso, né? Mas essa procuração ela não é uma coisa muito usual. E aí tem um outro detalhe, né? A procuração ela é um ato de entrega de poderes. Se eu, por exemplo, emito uma procuração para você, eu estou transferindo para você direitos meus, poderes de representação. Obviamente, se eu morri e não existo mais, né, é óbvio que essa procuração ela também já não vale mais, porque meus poderes não vão se perpetuar mesmo depois da minha morte. Então, essa procuração ela perde a validade com a morte da pessoa, portanto, ela não substitui a necessidade de um inventário, né, enfim. Né? E ela também pode perder a validade em algumas situações quando ela for com a perda da capacidade do paciente. Né? Ela pode também ter essa Então, você entrou na seara da procuração, né, que é algo bem interessante, né? Como você falou, não é algo muito do dia a dia, mas vez por outra, na minha prática, por exemplo, eu encontro pacientes que têm essa procuração em mãos e tudo. E aí você falou da procuração pública e particular, né? Então, existe algum momento ideal para fazer uma procuração, se for necessário, por exemplo? Bom, vamos aqui só tentar organizar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Acho que toda pessoa que vai se submeter a algum tratamento de longo prazo, que precisa de internação, acho importante que ela já faça uma procuração, certo? Porque a procuração, como é um mecanismo, é um instrumento de você transferir direitos para alguém, de representar, né? Então, estabelecendo a procuração, aquela pessoa que é o seu representante pode ir ao banco sacar seu dinheiro, pode ir ao seu patrão e apresentar um atestado, pode ir ao INSS fazer um pedido de auxílio por incapacidade, pode finalizar uma transação de um imóvel que estava sendo feito, enfim. Né? A procuração ela tem essa possibilidade de representar a pessoa para os demais atos da vida civil, né? Então, se todo mundo tivesse o cuidado de fazer isso, né, antes de internar, muitos problemas eram resolvidos de uma forma mais simples, né? Agora, essa procuração que eu falei agora há pouco é uma procuração para fins específicos de saúde. Né? Tipo, você outorgar uma procuração dizendo o seguinte, olha, eu elejo a minha esposa para tomar todas as decisões sobre o meu tratamento na minha ausência. Essa é que a literatura tem falado, mas eu nunca vi isso na prática, né? Teria que ser algo bem específico. Poderes específicos. Do mesmo jeito que a procuração lhe dá poder, como você falou, né? Ó, de resolver coisa no banco, de resolver algo previdenciário. Tem que estar bem descrito na procuração, o fim da procuração, não é isso? Exatamente. Realmente, sobre fins de saúde, eu particularmente nunca vi, mas é bem interessante mesmo sobre isso, né?
Nesse âmbito aí, né, você falou agora há pouco, né, essa procuração para fins de saúde. Qual é a diferença, então, dessa procuração para fins de saúde para os outros termos que a gente estava conversando também aqui na preparação, né, que seria curatela, interdição, decisão apoiada, né, qual a diferença, a definição, né, e a diferença de cada termo desse, na prática. Certo, assim, vamos né? à prática, né? Bom, procuração é um instrumento que o direito dá, entrega às pessoas de transferência de representação, né? Quando eu assino a procuração para alguém, eu estou autorizando ela a me representar nos diversos ramos da vida, né? E aí, a depender de para que ela seja utilizada, é que eu vou dizer a natureza dela. Vamos dar um exemplo. Eu posso fazer, por exemplo, uma procuração aqui no computador, imprimir, a pessoa assinar, ela tem validade? Tem. Mas às vezes, por exemplo, essa procuração que a gente chama de particular, se eu levar ela no banco, o banco não aceita. O banco aceita uma procuração pública. Então vai depender muito assim de qual é a finalidade dela, né? Para que é que eu quero essa procuração? Bom, então quem é que faz uma procuração? É quem está podendo expressar a sua vontade. Certo? Então, aconselhar a procuração vai ser o instrumento que o paciente normalmente pode fazer antes de se submeter a qualquer tipo de tratamento mais invasivo, né? Enfim, que tenha desdobramentos maiores. A curatela, o que é a curatela? Vamos lá. A curatela é aquilo que advém de um processo chamado de interdição. O que acontece? Quando uma pessoa não pode exprimir a sua vontade, ela só pode ser declarada incapaz se por um ato do juiz. Então você entra com um processo judicial chamado de interdição, processo de interdição, processo de curatela, enfim, certo? E o juiz vai verificar, no caso concreto, aquela incapacidade do paciente de expressar sua vontade e, em reconhecendo isso, ele determina um curador, certo? Quem determina é o juiz? É o juiz que determina o curador. Pode ser alguém da família, pode ser um parente próximo, pode ser a pessoa, né? Enfim, determina um curador. Então, esse curador tem a chamada curatela. O que é a curatela? É o dever de representar uma pessoa, porque não é só, como é que eu digo? Não é só uma prerrogativa, né? Chegar e pronto, eu vou lá representar. Não, é também uma responsabilidade. O curador, ele está ali na gerência de um patrimônio de ações que não são dele. Quando ele pega o dinheiro lá do paciente que está internado, que foi interditado, né? Ele pega lá o dinheiro dele e tal, ele tem que prestar contas daquilo ali. Né? Se ele não presta contas daquilo ali, ele pode sofrer sanções cíveis e criminais. É crime, inclusive, se apropriar de dinheiro do seu curatelado. Né? Então, é isso. Então, se o paciente ele tem o cuidado de fazer a procuração antes da internação, ele elimina essa necessidade de uma curatela, né? Imagina. Porque ele já entregou o direito para alguém os representar. Se ele, que é o que acontece na imensa maioria das vezes, se ele não tem esse cuidado, o que acontece? Aí a família vai correr atrás, depois de 2, 3, 4 meses, o cara internado, sem receber o salário, sem ter pedido do INSS, aí ele vai entrar com um processo judicial para pedir uma medida de urgência para o juiz deferir uma curatela, para depois ele fazer todos esses atos, porque só então ele vai ter uma representação formal. Entendi. Né? Então, a curatela a interdição é um caminho um pouco mais extenso, que poderia ser abreviado se o paciente tiver o cuidado de emitir as procurações de representação antes da internação. Você acabou respondendo uma pergunta seguinte, que era justamente o tempo disso, porque toda vida que a gente vai falar sobre decisão de tratamento de câncer, enfim, né, o paciente não tem ali tanto tempo para esperar uma decisão, né? Na sua prática, existe um tempo médio, por exemplo, até para os ouvintes, né?
procuração é algo extremamente fácil e rápido. Sim. Né? Procuração vai, como você falou, no cartório e resolve na mesma hora isso, né? Mas já passando para a ordem judicial, já pode demorar um pouco mais, né? Conseguimos fazer, por exemplo, nas situações de algum ouvinte aí, né? Que esteja passando por essa situação de um familiar internado, não pode receber nada e tudo. Existe alguma média de tempo, alguma lei que prevê uma urgência nisso, de repente? Não existe como precisar a questão temporal, né? Mas o que a gente consegue dizer é que assim, a legislação processual, ela entrega para a gente, para o advogado, algumas ferramentas para tentar antecipar o resultado do juiz, né? Então, sempre que a gente consegue mostrar para um juiz que a situação em si ela tem uma gravidade destacada de situações ordinárias do dia a dia, né? A gente consegue o que vulgarmente a gente fala de liminar, né? Mas é uma decisão provisória que depois ela vai ser confirmada, mas ela resolve, né? Entendi. Mas isso vai depender muito de quê? Vai depender muito da atuação do advogado? Sim, mas também depende muito do fluxo de trabalho, do judiciário, né? Enfim, são muitas variantes para dizer se demora mais ou menos, mas certamente situações como essas a gente consegue entregar resultados mais rápidos do que ordinariamente se conseguiria por conta da urgência. Por conta da urgência, né? Entendi. Então talvez não vá realmente trazer tanto prejuízo assim, né? Porque a gente consegue... Poderia ser pior, né? Poderia. E a história da tomada de decisão apoiada? Nesse mesmo sentido? O que seria a tomada de decisão apoiada? Um documento também? Ou é basicamente tomar a decisão em conjunto ali? A tomada de decisão apoiada, eu até suspeito, né? Não tenho um dado estatístico, mas eu suspeito que ela nem seja tão aplicada a um paciente com câncer, né? Eu explico por quê. O que é a tomada de decisão apoiada? Em 2015, nós tivemos a lei de deficiência física, né? E essa lei, ela trouxe não só uma alteração legislativa, mas assim, uma tentativa significativa de mudança de mentalidade e tentar pararmos de pensar as pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, né, como pessoas incapazes. Então essas pessoas, elas mantêm a sua capacidade, certo? Só que, claro, existem pessoas que têm algum grau de deficiência mental, por exemplo, ou física, que elas têm as suas limitações cognitivas, que elas têm as suas limitações de trânsito, né? Então, para que o legislador não tirasse dela essa capacidade de decidir sua vida, existe o termo de decisão apoiada, né? Que é a tomada de decisão apoiada, que o deficiente ele entra com um processo judicial, ele indica quem são as pessoas que vão apoiar na decisão dele, né? E vai dizer qual é o tipo de decisão que eles vão apoiá-lo, por exemplo, em questões de saúde, né? Entendeu? Entendi. Então, se eventualmente um paciente com câncer, né, tá dentro desse contexto, já é uma pessoa com algum tipo de deficiência física, né, e que existe uma pessoa que já está nomeada por um juiz, né, para apoiá-lo nas suas decisões, né, aí o tratamento médico, né, a equipe médica vai estar atenta a essas questões, né, assim, tanto à vontade do paciente, mas também como aqueles que foram designados por um juiz para apoiá-lo nessa decisão. Né? É uma situação um pouco mais... mas está no nosso espectro de possibilidades, né? Parecem a mesma coisa, mas são diferentes nesse sentido do processo decisivo. Né? O paciente que pode decidir, pode discernir uma situação, tomar decisão apoiada, é procuração, Sim. Enquanto a interdição é quem não pode decidir. Isso. Né? Isso. Basicamente isso. Né? E isso é o que diz atualmente. Essa decisão foi de 2015 para cá. Isso. É uma disposição de 10 anos, né?
Perfeito. De 10 Bom, anos às pra vezes cá. acontece com a gente na prática, e já pode ter acontecido com algum ouvinte, por exemplo, não existe a procuração, não existe nada disso, né? E aí o paciente está internado, ou o paciente está com um pós-operatório, que não vai ter uma condição física ali de receber o dinheiro no banco e etc. E eles nos pedem, né, médico, a mim, por exemplo, doutor, faça aí um atestado, um laudo, uma declaração, né, não do ponto de vista previdenciário, Sim. né, mas dizendo que ele está em pós-operatório, que ele não pode ir no banco receber o dinheiro dele, que ele não pode isso. Eu particularmente, na maioria das vezes eu acabo fazendo, porque nos casos que eu acompanho, eu entendo realmente, poxa, foi um pós-operatório difícil, a pessoa tem que receber o seu salário aqui essa semana, não tem como ela ir, né? Então eu vou lá e faço essa declaração, olha, o paciente está em pós-operatório, sem condição de atividade física, etc, etc, né? Isso tem valia por não ser uma procuração, por não ser... Esse documento, ele é um documento que ele vai instruir um processo, né, no qual se vai buscar a representação legal da pessoa. Vamos dar um exemplo, né? Você emite um atestado desse para esse paciente precisa entregar para um filho, sei lá, a esposa, e ela vai vai instruir um pedido de alvará, por exemplo, né, judicial, ou até um próprio pedido de interdição, tá, com esse documento. Porque esse documento vai dizer exatamente o que? Olha, essa pessoa não está capaz de praticar aquele ato da vida civil, e não é justo você, sendo direito dela, não é justo você privá-la daquilo. Então você tem que entregar a algum responsável. Mas nesses casos, tem também uma possibilidade, né? Tem a procuração. Ela não está podendo, né, exercer a sua manifestação de vontade, pode fazer uma procuração e essa pessoa assinar, tá? Mas eu quero para representar no banco, e no banco só exige procuração pública. Já vi casos em que é possível você ir no cartório, né, fazer a procuração e o cartório destacar um funcionário para colher as assinaturas do paciente, obviamente se for possível, né? Então, se isso é possível, a procuração ainda é o melhor caminho, é o caminho mais rápido, mais fácil, né? E oficial, vamos dizer assim, e oficial, isso. Eu perguntei esse assunto até por uma questão para instruir outros colegas médicos, né? Que Sim. Continuamente, na prática, a gente recebe esse tipo de pedido, é claro, né? É uma situação que você está ali, conhece o paciente, ou operei o paciente, eu sei que esse paciente, ele realmente, se ele for ter que ir no banco, ele vai sofrer com isso, né? Pegar trânsito e tudo. Então, nunca é nada absurdo de se fazer, né? Mas eu sempre já me perguntei sobre isso, e certo, mas vale mesmo que o médico pode decidir se o paciente pode ou não ir no banco pegar o dinheiro, né? E é interessante a sua fala que a procuração é o melhor caminho. Né? Melhor caminho. Existe algum... A gente já falou da procuração, que seria ideal, né? Existe algum outro documento que vale a pena o paciente, o familiar, reunir numa situação dessa, ou basicamente documentos pessoais mesmo, de situação de saúde, etc. Existe algum outro documento que você lembre assim, não? Eu acho que o que é muito comum acontecer, e aqui já posso estar até entrando em outro assunto, mas já que você provocou, mas assim, a nossa experiência prática, ela às vezes ela nos depara com uma dura realidade da vida. E aqui me perdoe se eu for suficiente, assim, demasiado direto, né? Mas a gente acha que nunca vai acontecer nada com a gente, né? A verdade é essa, a gente não se prepara para resultados indesejados, para o pior, né? Então o que acontece é que eu já vi muitos casos de pessoas que se submetem a tratamentos, né? Vão para o hospital para uma consulta de rotina e ficam internados, e ninguém sabe onde é que estão os seus documentos pessoais, não sabe qual é o patrimônio que a pessoa tem, não sabe se ela já fez um seguro, se não fez, se tem poupança, se tem investimento, se tem isso, se tem aquilo.
E aí, depois a família fica desesperada para tentar mapear os negócios da pessoa, né? E às vezes não é só questão de uma herança em si, mas é questão de tocar mesmo as coisas da vida. Ah, eu tenho uma casa alugada não sei onde, né? Tá, quem é que toma conta disso, né? Qual é? É uma imobiliária? Cadê o contrato com a imobiliária? Não tem, né? Então, às vezes, assim, isso é uma situação prática que a gente se depara demais, de tentar mapear os negócios de quem está internado, né? De quem está num tratamento e que não pode. Então, eu sei que a gente não se prepara muito para essas coisas, mas é importante que a gente comece a abrir a cabeça para tentar facilitar a vida para quem cuida da gente, né? Isso é muito interessante. E como você falou, parece que não é comum, mas é extremamente comum. A partir do momento que a pessoa está vivendo esse momento, essas coisas começam a aparecer. E aí de novo, o intuito dessas lives aqui, né? De a gente tentar ajudar os nossos pacientes de toda maneira, porque imagina o quanto atrasa a vida de uma pessoa, ficar, além de estar preocupado com o tratamento, está preocupado com tudo isso, né? Isso, E aí você falou, Rômulo, de herança, né? E aí eu queria entrar aqui num dos blocos finais aqui, sobre justamente, não especificamente de herança, mas você pode ficar à vontade de tocar nesses assuntos, certo? Mas a ideia é a gente conversar aqui sobre possibilidades de evitar problemas, né? Em caso de doença grave, em caso de doença incurável, por exemplo, né? E muita gente que está tratando comigo, por exemplo, não está nem tão preocupado na cirurgia que vai fazer. Está preocupado o trabalho que vai dar para a família, como é que vai ser depois que partir, etc. Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre possibilidades, né? Sobre testamento, essa questão do testamento em vida, se vale mesmo, quais são os caminhos que são possíveis de seguir, né? E também, né, no final, a gente pode falar também sobre estratégias, né? De planejamento sucessório mesmo, né? O que é que mais se faz por aí, que você acha, né? Mas eu queria que você falasse primeiro sobre isso, né? Partilha em vida, inventário, testamento, né? Não podemos falar de câncer sem tocar nesse assunto. Eu acho até que, inevitavelmente, quando um paciente se depara com um diagnóstico desse, isso eu estou falando a partir da nossa vivência, né? Porque nós temos até casos de pessoas bem próximas que aconteceu isso, e eu atuei nosso escritório atuou como advogado, de que foram pessoas que tiveram câncer, se submeteram a um tratamento, ficaram curados, hoje já tem um bom tempo da cura, né? Mas essa possibilidade, né, de um tratamento, de falecer e tal, acenou para o fato, como é que vão ficar os meus, né? Como é que vão ficar meus filhos? Opa, está na hora de eu começar a pensar nisso, eu tenho um filho menor, eu tenho um filho que depende de mim porque, sei lá, tem algum tipo de deficiência, né? Tem autismo, né? Ah, tem um parente assim, assim, assado, que eu queria deixar e tal, com minha esposa, como é que vai ficar? Então, é muito natural esses pensamentos, eles virem nesse momento, né? E existem estratégias para para aquelas pessoas que estão, digamos, preocupadas em não deixar um problema para quem fica, né? Digamos assim. Ou já começar a pensar em organizar a vida. Que já vimos muitas situações, por exemplo, de famílias em que há conflitos por conta de patrimônio, e às vezes o paciente sabe, né, que pode dar esses conflitos e ele já quer talvez resolver tudo direitinho. Então, assim, é possível que você fazer o que nós chamamos de antecipação de herança, né? Ou seja, a pessoa divide o patrimônio em vida. Agora, é bom ter cuidado e ter o assessoramento nesse momento, porque na hora de fazer essas divisões, nós temos que ter o cuidado de seguir os quinhões, né? Ou seguir os percentuais que a legislação manda, né? Eu não posso deixar mais para um filho do que para um outro, né? Eu não posso deixar mais para um herdeiro do que para outro. Tem que guardar essas proporções, então é bom ter o assessoramento para isso, né?
Existe também a possibilidade do testamento, né, que é uma declaração de última de vontade. Mas veja, o testamento hoje em dia, ele não tem sido muito utilizado na nossa prática, porque mesmo que você faça um testamento, ele não elimina a necessidade de uma futura ação judicial para abrir o testamento e dividir o patrimônio. Então, o que muitas vezes se quer é evitar esse processo futuro, né? Então, normalmente se faz... hoje em dia, que eu tenho visto mais, são as pessoas passarem patrimônio em vida mesmo, né? E aí tem uma outra situação que é um pouco mais sofisticada, né? Que são arranjos jurídicos que se faz, que se convencionou chamar de planejamento sucessório. O que é isso, né? É você tentar pegar o patrimônio que você amealhou na sua vida toda, né? E colocar dentro de uma estrutura que você não precise dividir depois que falecer. Vou dar um exemplo. Imagina só que eu amealhei um patrimônio de, sei lá, R$1 milhão. Então eu posso, por exemplo, passar esse patrimônio para uma empresa, essa empresa formada por meus 4 filhos e minha esposa, cada um num percentual de 20% de cotas, né? E gravar esses imóveis com a cláusula de usufruto meu. Então, enquanto eu estiver vivo, eu estou usufruindo desse imóvel, né? Desses imóveis, desse patrimônio, mas a partir do momento em que eu falecer, a cláusula de usufruto acaba e esse patrimônio ele é da empresa, cujas cotas, 20% é de cada um desses sócios. Então, esse é só um arranjo bem simplificado. Existem muitas pessoas, advogados especialistas nessa matéria, e que criam arranjos para tentar pagar menos imposto, né? Qual é o melhor arranjo, depende do que a pessoa quer, quantos herdeiros, o tamanho do patrimônio, né? Então tem toda uma tratativa para tentar, digamos, minimizar esses problemas, né, de um inventário, porque eu particularmente já tive oportunidade de trabalhar em processo de inventário que durou mais de 20 anos, ou seja, ele começou antes de eu terminar minha faculdade, né? Eu me formei, assumi o processo e ainda atuei nele um bocado de tempo, né? Imagino. Então, assim, um processo judicial de inventário pode demorar, né, muito tempo, né? Então, às vezes é importante também você ter essas saídas, essas estratégias aí para evitar a prorrogação de um problema, né? A partilha em vida evita o inventário? Existe Sim. um limite, por exemplo, eu sou leigo nesse assunto, né? Mas já ouvi falar que, por exemplo, a partilha em vida você pode partilhar, mas tem uma porcentagem, você pode dividir seu patrimônio até tantos por cento, o resto não tem jeito, vai ter que ir para o inventário mesmo, de qualquer jeito. Isso a gente está falando também de uma família nuclear, né? Sim, sim. Que talvez não vá ter problemas ali de sucessão, de repente, porque a pessoa não tem outro filho, não tem outro, né? Outro arranjo familiar, né? Mas existe alguma limitação da partilha em vida, por exemplo? Existe. Como eu falei, a partilha em vida, ela não pode ultrapassar as cotas de que a pessoa teria direito na divisão normal, né? Então, como é que funciona? Do patrimônio que nós temos, 50% dele, ele pode ser objeto como a gente chama de disposição. O que é isso? Eu posso, por testamento, dar para quem eu quiser. Certo? Se eu tenho R$1 milhão de patrimônio, R$500 mil, eu posso doar por testamento para o porteiro do meu prédio. Ah, mas ele não é nada meu, mas eu posso. Agora, existe 50%, que é o que a gente chama de legítima, esse 50% é o que necessariamente vai ter que se passar para os herdeiros, certo? Então, se eu não deixei testamento, significa que 100% do meu patrimônio vai ser repassado para os herdeiros, né? Com o detalhe da ameação, né? Por exemplo, eu, Rômulo, sou casado, né? Em regime de comunhão parcial de bens, então meu patrimônio é só 50% do meu patrimônio, porque os outros 50% é da esposa, né? Então tem isso. Então, imaginemos, num contexto de que eu tenha 2 herdeiros,
cada um ficaria com 50%. Imagine isso. Então, em vida, eu não posso doar 60% para um e 40% para o outro. Porque senão esse que se julgou prejudicado poderia, no futuro, entrar com uma ação e dizer assim, olha, eu fui prejudicado na decisão, na partilha em vida. E aí tentar desconstituir essa divisão, né? Mas, em regra geral, quando acontece essa antecipação de herança, os ânimos são acomodados, né? O que eu vejo, doutor Jansen, é que é assim, você perder um ente querido já é um fator desagregador, né? Às vezes você, por exemplo, tem os irmãos, que o motivo de reunião dos irmãos é ali aquele pai, aquele almoço no fim de semana e tal. Às vezes perdeu aquela pessoa, desagrega tudo, e o pai às vezes tem consciência disso. Perfeito. Né? Então, você tentar acomodar essas questões em vida, às vezes é uma medida até de união da família mesmo, né? Uma questão familiar importante a ser considerada, entendeu? Sim, com certeza. Eu sempre aconselho nessa linha, né? Quando eu tenho essa oportunidade. Você acha que planejamento sucessório é só para quem tem muitos bens ou até pessoas realmente com menos posses já pode pensar em deixar tudo documentado? Porque às vezes tem uma moto, tem um carro, mas não tem a casa própria, enfim. Né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que, como eu lhe falei, existem vários arranjos, né? Se você tem um patrimônio muito extenso, você vai precisar talvez de arranjos mais sofisticados, né? Mas se você tem um patrimônio mais módico, uma coisa, vale a pena às vezes se consultar com uma pessoa que entenda de sucessão, né? Ver qual é a melhor saída. Isso é planejar a sucessão dos seus bens, né? Isso é, às vezes a pessoa quer deixar, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu desculpa, que eu assessorei uma pessoa que inclusive veio a falecer por conta de um câncer, e ela me procurou dizendo que tinha muito medo, porque o único patrimônio que ela tinha era uma casa, e ela tinha um filho, e ela tinha muito medo desse filho. Será que meu filho não vai pegar esse patrimônio, vai vender, né, vai gastar, sei lá se ele não vai se encontrar um parceiro ou uma parceira que, né, que vai, enfim. Então, Rômulo, como é que eu faço então para guardar minimamente esse patrimônio para o meu filho? Eu disse, olha, temos uma saída, você vai fazer uma doação em vida para o seu filho e nós vamos estabelecer lá no cartório uma cláusula, né, de inalienabilidade desse imóvel. E aí ele vai receber o imóvel e não vai, por exemplo, poder vender. Perfeito. Ele vai poder só alugar e fazer daquilo uma renda, como de fato até hoje é o que acontece, né? Então, assim, existem esses arranjos possíveis, que é planejar a sucessão patrimonial, né? Tudo isso é possível, né? Depende muito da situação concreta. Perfeito, perfeito. Isso é como você falou agora, né? Às vezes no meio daquela tempestade é difícil pensar sobre isso, né? E é totalmente compreensível, né? Mas é por isso que a gente queria falar sobre isso aqui hoje, né? Hoje a gente falou sobre tudo um pouco nesse sentido, né? Sobre documentos importantes, né? Aprendi bastante aqui a questão da procuração, vou até incentivar mais meus pacientes a fazerem isso, né? E é interessante deixar claro que a ideia aqui não é esperar o pior, ou nem mesmo desejar o pior. Claro. Né? É proteger nossa família, ou proteger em situações futuras de decisão, né? E tentar conscientizar aqui os ouvintes, né? As famílias que de repente estão passando por isso, a conversar mais sobre esses assuntos, né? Rômulo, a gente vai entrar agora no bloco de encerramento, tá? Eu queria inicialmente agradecer mais uma vez sua presença, né? A gente vai trazer também umas perguntas aqui dos ouvintes aí, deve ter alguma pergunta, espero eu, né? E aí após essas perguntas eu vou lhe deixar encerrar aqui nossa live como justiça, né? Você tá aqui, né, tirando o seu tempo aqui, e agradeço demais a sua presença aqui, tá? Renato, temos pergunta sim. aí? A Ana Carolina perguntou, ela comenta, depois ela pergunta, eu tenho câncer, eu tenho entrado 2 vezes no pedido de auxílio, e as 2 vezes foi negado. O que eu posso fazer? Bom, então, auxílio negado, né?
creio eu que se trate lá do auxílio no INSS, né? Carolina, o nome dela? Isso, Ana Carolina. Ana Carolina, bom, a gente, para entender o motivo dessa recusa, né, dessa negativa, a gente tem que analisar o que foi que aconteceu que motivou o INSS a fazer essa recusa, né? De antemão, o que a gente pode dizer é que muito provavelmente, né, essa recusa ou se deu por alguma insuficiência documental ou por algum resultado da perícia. Porque, na verdade, assim, a gente, na nossa prática, a gente se depara com muitos problemas com a perícia do INSS. Na minha compreensão como jurista, como advogado, penso eu que a função do perito do INSS não é atestar a patologia, é atestar a incapacidade para o trabalho. Mas eu acho que muitas vezes os peritos não têm essa compreensão e às vezes discutem um laudo médico que tem lá. E quando isso acontece, Ana Carolina, é um caso de você judicializar, entrar com a ação judicial, tá? Para tentar buscar esse benefício através da determinação judicial. Por quê? Porque na justiça, a perícia que se faz judicialmente, ela acaba sendo mais completa. Ela dá oportunidades ao advogado que lhe acompanha, né, a fazer quesitos, né, fazer questionamentos. Então, acredito que tenha sido por isso. Então, se eu tiver que, assim, agora eu vou usar aqui um jargão aqui que eu gosto de usar, que sei trocadilhos. Vou consultar o paciente sem ter visto ele, né? Sim, eu arriscaria que o seu caso vai ser um caso de judicialização. Perfeito. Tá? A Miele pergunta o seguinte: doutor, já existe um paciente que já está debilitado e todo o dinheiro está na conta da esposa. Aí ela não especifica de onde é que esse dinheiro ou o que é esse dinheiro, mas esse dinheiro está na conta da esposa. E só a esposa tem as condições de fazer as transições para pagar a conta do hospital. Mas a esposa não quer pagar. Como é que eu faço? Judicialmente. Pois é um problema, né? Porque a gente não tem aqui muita informação sobre o caso, né? Mas assim, eu estou imaginando que o dinheiro que está na conta da esposa não é um dinheiro da esposa, porque se for dela, né? Ela dispõe do patrimônio dela como ela quer e bem entende, né? Então eu estou imaginando que se trate de um dinheiro da pessoa que está doente, né? Ou da família, por Ou da exemplo. família, enfim, né? Se ela estiver na gestão do patrimônio, né, do dinheiro de quem está internado, aí ela tem a obrigação de cumprir com essas, sob pena, inclusive, de responder criminalmente, né? Porque ela está se apropriando de dinheiro que não é dela. Agora, se o dinheiro for dela, né, aí a situação muda um pouco de figura, né? Porque até que ponto é que eu posso responsabilizar uma pessoa por uma dívida de outro, né? Então, isso realmente assim, não teria como obrigá-la a fazer esse pagamento, né? Sendo o paciente, por exemplo, rígido e consciente e tudo mais, né? Isso. Aí voltando ao nosso assunto aqui, né? Numa situação dessa, ele não poderia colocar uma procuração ou fazer uma procuração para o irmão. Eu imagino que numa situação dessas deva estar havendo algum conflito entre os cônjuges aí. Certamente é algum conflito. É um conflito. Mas aí, por exemplo, o paciente sou eu estou vendo aqui minha conta, estou precisando, mas não tenho. Está tudo lá na conta da minha esposa, que eu briguei com ela. E eu posso gerar uma procuração, por exemplo, meu irmão, né? Mas só que está na conta da esposa, né? O problema é esse, né? Esse, porque só quem movimenta a conta da esposa é a esposa. Né? Aí teria que ser algo realmente judicial, né? Acho que tem que aí conflitos, via de regra, conflitos que são incontornáveis de forma negocial, aí é processo judicial, não tem jeito. Né? Por isso é que é sempre bom o diálogo, a conversa, né? Porque você evita soluções mais drásticas, né? Perfeito. O Bantin Júnior fala o seguinte: muitas vezes o enfermo diz que não quer preocupar ninguém na família com seus problemas.
Como fazer essa comunicação com quem está nessa situação? Comunicação, né? As pessoas cuidarem dela depois. Eu acho um abraço para o meu amigo Bantim Júnior, né? Eu acho que essa comunicação ela pode ser feita, né? Não necessariamente de uma forma formalizada. Eu acho que se existe um canal de diálogo familiar, né, sadio, é a conversa mesmo, né? Mas na hipótese de não haver, né, penso que é uma diretiva antecipada de vontade, declaração antecipada de vontade. Assim, olha, eu vou fazer aqui a declaração, disse, olha, se eu tiver que fazer algum cuidado paliativo disso, daquilo, eu não quero que vocês fiquem prorrogando meu sofrimento e tal. E essas diretivas, repito, elas podem ser feitas, inclusive, por escritura particular. Você faz ali, redige, o paciente assina, né, colhe 2 testemunhas, e é isso. E geralmente não precisa nem levar em cartório, é isso? Não, normalmente... Reconhecer firme, essas coisas, não. Foi bom você falar isso, porque às vezes, doutor Jansen, às vezes é um medo até que o próprio médico tem, né? O médico assim, pô, mas será que esse documento ele vai me resguardar se eu deixar de fazer esse tratamento, né? E assim, o que é que a gente tem visto em algumas decisões judiciais é que não precisa dessa formalidade em cartório. Mas assim, às vezes não custa nada você ser um pouco mais precavido, né? Diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos pelo menos assinar aqui, reconhecer a firma em cartório, para você ter esse mínimo de garantia de que realmente você não vai ser responsabilizado no futuro, né? Tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu tinha recebido nas caixinhas de pergunta da semana, que eu achei bem interessante, né? Talvez nem entre na nossa seara aqui, mas a pessoa perguntou aqui mais de uma vez, né? No mesmo assunto, aí eu queria sua opinião também sobre isso, certo? Sobre a questão do direito dos filhos, ou de um filho específico, né? De se, não pensando em dinheiro, ou procuração nada disso, é realmente se afastar do trabalho para cuidar do pai, né? Dos pais, ou imagine que seja uma pessoa que está doente, internada, ou o que quer que seja, e se existe relação previdenciária até aqui, né? Do filho se afastar para cuidar daquele seu ente querido, né? Você já teve algum caso desse tipo? Não. Eu tenho alguns casos, tem algumas situações que a gente pode pensar, porque veja, a gente sempre imagina que o dever de cuidado é dos pais para os filhos, né? Mas o Código Civil também estabelece um dever de cuidado dos filhos com os pais idosos, né? Então, é obrigação do filho também, não é só uma obrigação moral, é uma obrigação legal também cuidar dos pais, tá? E assim, a gente lá no escritório, a gente também faz assessoria para os servidores públicos, então assim, é muito comum a gente se deparar com situações de servidores públicos que querem, às vezes, pedir licença, né, do serviço público para cuidar de um parente, de uma pessoa que está enfermo, está precisando de um tratamento e tal. E, por exemplo, no município de Sobral há essa previsão para os servidores municipais desse tipo de licença, né? Desde que sejam parentes, salvo engano, até de segundo grau, acho que terceiro grau não, segundo grau, né? Há essa previsão, né? E isso acontece muito no funcionalismo público, né? Mas, honestamente, eu não conheço o benefício previdenciário que possa ser aplicado nesse caso. Assim, conheço, não é a minha especialidade, o direito previdenciário, né? Mas eu posso falar dessa experiência. A gente vê muito isso no âmbito do serviço público. Né? Varia, como você falou, de serviço público para serviço público, né? Tempo, autoriza até 15 dias, até 30 dias. Já tive situações que até entrei em embate ali, entre aspas, com o paciente, mas você tem certeza que você quer essa declaração, esse atestado? Isso aí não vai lhe prejudicar, não? Você já conversou com o seu coordenador? Em quanto tempo, né? Porque no meu caso acontece em caso de cirurgia, por exemplo. O paciente fez uma cirurgia
ficou 2, 3 dias internado, vai ter que ficar mais 10, 15 dias cuidando ali, e é natural aquele cuidador chegar pra gente e perguntar: doutor, eu queria ficar em casa com minha mãe, cuidando dela. Você me dá um atestado para ficar em casa cuidando? Você não está doente, né? Você não está doente, o doente é o paciente, né? Então é muito mais um acordo, e que eu percebo isso na prática, né? É muito mais um acordo aí entre o funcionário e o patrão, de antecipar umas férias, enfim, um banco de hora, né? Do que especificamente esse meu atestado que eu dei ali, se vai realmente justificar a falta do colaborador ali, né? Eu acho que é por aí. E agora é interessante, assim, eu vou frisar isso, porque isso não é uma coisa muito comum. Os filhos têm dever legal de assistência com os pais. Isso é interessante, né? As pessoas não lembram disso, né? O dever legal, uma pergunta da Cláudia Cristina aqui, já nesse assunto. Descobriu que os pais têm CA, né, e o filho tem direito de se ausentar. Como é essa diferença do direito e do dever de se ausentar do trabalho para cuidar dos pais? Eu acho que entra nessa explicação, né? Tá certo que eu entendo que os pais vão fazer exames, que os pais vão ser internados em algum momento, ou o pai, vamos supor, né, vai ser internado para um tratamento e tudo, mas essas situações específicas geram uma declaração ali de acompanhante, ficar um tempo, 2 meses, 3 meses, sem trabalhar como acompanhante. Isso tem várias possibilidades, mas depende do empregador, depende do vínculo, né? Entre onde você trabalha, com quem trabalha. Existem soluções, por exemplo, se você está no âmbito trabalhista, você trabalha com CLT, existem soluções que você pode dar para o seu patrão, como você falou. Rapaz, eu vou antecipar férias, né? Então eu vou aqui, enfim, fazer um banco de horas, vou alterar minha jornada, né? Vou fazer umas horas extras, vou mudar o horário, né? Existem algumas possibilidades. E no âmbito do serviço público também tem soluções para isso, para quem é servidor público, né? Às vezes, por exemplo, já vi casos, teve uma época, porque o município de Sobral, por exemplo, ele concedia a licença-prêmio do servidor para esses casos. Então, o cara que trabalhava 5 anos, ele tem direito a 3 meses de licença, só que aí eles não estavam dando, mas no caso de doença eles dão. Então, tem soluções a depender do vínculo entre a pessoa e o seu empregador, né? Perfeito. Bom, findamos aqui mais uma live. Queria gostar novamente de agradecer aqui ao Dr. Romulo Linhares. Acho que conseguimos contornar aqui todos os assuntos dessa nossa missão de hoje, né, Romulo? E como de praxe aqui, queria deixar para ele esse encerramento, né? Inclusive, se tiver algo que ficou de lição nesses anos de atuação jurídica aí, né? Agradeço demais aos ouvintes, né? Em breve vamos trazer outros temas aqui importantes, e agradeço a todos aqui, tá? Bom, eu que agradeço aqui o convite, fiquei muito honrado em poder participar. Sei que os que me antecederam aqui levantaram o sarrafo, né? Deixaram aqui a discussão no mais alto nível. Espero ter podido também sanar as dúvidas, ajudar essas pessoas que nos escutam, né? E eu penso sempre, Jansen, que a gente precisa trabalhar, né? Porque, enfim, né? A vida exige isso da gente, mas a gente precisa também procurar dar um propósito, né, na nossa vida. E a gente tentar ajudar as pessoas realmente nesses momentos de dificuldade é uma coisa que particularmente me motiva muito, né? Então, assim, eu adorei estar aqui hoje, poder ajudar. Eu sei que às vezes os temas não são dos mais satisfatórios, são situações difíceis, mas a gente espera poder ajudar nesses momentos difíceis e que, assim, que todo o nosso trabalho, nosso conhecimento sirva para ajudar as pessoas, né? Fazer as pessoas aliviar o sofrimento, tornar as pessoas um pouquinho mais felizes. Então, muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisar eu estou inteiramente à disposição. Muito obrigado, meu amigo. Beleza, meu amigo. Um abraço a todos. Valeu.